Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos em mais, como o Odilon fala, em mais um episódio. Qual é, Pedro, esse? Episódio 38, eu acho. 38º. Rapaz, a gente tá disciplinado, não tá? E tá Quase cada um ano vez já, a gente tem que evoluindo. comemorar um ano de... Um ano aturando vocês, é muito difícil. É isso aí. Galera, tô muito feliz porque hoje a gente tem um convidado muito especial, um cara que a gente vê na televisão anos e anos aí, um profissional excelente, cara que quando tá na televisão mostra muito coração, e a gente vê a tua competência em tudo que faz, e a gente tem a honra de ter a tua presença aqui com a gente. O papo vai ser sensacional, a gente quer conhecer um pouquinho da tua história, mas daqui a pouco, antes de falar contigo, antes de a gente começar essa conversa aqui, qual é o método, Renan, O de método crescimento? 3C. E hoje ele vai responder se é Remo, Paysandu ou Tuta. No final ele vai ter que responder, né? Se não responder, tô até pensativo aqui. O método 3C é o seguinte: você tem que comentar, compartilhar e curtir para que esse vídeo chegue ao máximo possível de pessoas. Esse método ele é infalível. Show de bola, é isso mesmo. A nossa ideia é sempre ajudar você de alguma forma a crescer, tanto na tua vida pessoal quanto na tua vida profissional. E esse é o nosso objetivo aqui, né, Pedro? Exatamente. Quero recomendar também que vocês assistam os nossos 3 últimos episódios aqui do canal, com a professora Maura Lima. Com quem mais? Inspirador, é Com, o Júnior, né? com o Antônio Júnior Júnior. também. Júnior. E antes dele foi quem mais? Teve da bariátrica. Verdade. Na real, mas depois do Marcos e antes teve o do Fabrício Boas. Ah, o Debé. Cara, Direto de muito São importante. Paulo. Tem Taiwan, São Paulo. Não, daí ele é Pelotas. Não, Pelotas, isso. Então a gente está com convidados assim bastante especial de fato para ajudar você nesse processo na sua carreira e todas as habilidades que você precisa desenvolver. Então, Com a câmera. é. Obrigado pela dica. Então, e eu tô com uma responsabilidade imensa aqui, né? Eu tô de frente para a autoridade das câmeras aqui. Então, para a gente começar a nossa conversa, quero te agradecer, André. Obrigado pela tua presença aqui com a gente. Eu tenho a certeza absoluta que tu tens muito a acrescentar na vida das pessoas que vão escutar esse podcast. A gente tem tanto profissionais de pessoas da área da saúde, fisioterapeutas, nutricionistas, educadores físicos, médicos, escutando o nosso podcast, mas também a gente tem a galera que quer simplesmente conhecer um pouquinho mais sobre saúde, esporte, qualidade de vida, ciência. E essa é a ideia, comunicação. Que de alguma forma vai ajudar essa pessoa a crescer, tanto, sei lá, na sua vida pessoal como na sua vida profissional. Obrigado, meu amigo, e vamos com tudo aí nessa conversa, um papo gente boa. André, eu quero, antes de tudo, na verdade, eu sempre tive uma dúvida em relação a jornalista esportivo. Na maioria das vezes, quem faz educação física, e aí tu já pode, de repente, iniciar aí a tua história desse processo de caminhar profissional. Na maioria das vezes, a gente que faz educação física vem de alguma história no esporte. Eu vim da natação, o Dilon veio do handebol. Tu gosta de algum esporte? Pipa. Pipa, né? Peteca. E de alguma forma a gente está ligado a algum esporte. Existe uma relação direta entre o jornalista esportivo e a ligação com o esporte na vida? Bom, primeiro eu quero agradecer o convite. É um prazer imenso estar aqui num espaço onde a gente pode falar sobre ciência, né? Eu tenho especialização e mestrado, né, na Universidade Federal, então isso me torna um entusiasta, né, das conversas, né, olhando o esporte nessa perspectiva da ciência. Então, para mim é muito importante estar aqui com vocês, né, e trocar essas experiências, né? Sem dúvida, a minha trajetória no esporte começou pelo esporte, né? Então, com 8 anos de idade, eu comecei a ter ali umas crises de asma. E aí foi o momento de eu experimentar a natação. Só que aí, toda vez que eu ia nadar, eu voltava com uma rinite alérgica, né? E o negócio não deu muito certo. E aí, meus pais, na época, trabalhavam na TV Liberal, né? Ali do lado da sede do Paysandu. Sim. E voltou a equipe sub-8 do Paysandu de futsal naquela época. Então era uma mão na roda para meus pais me deixarem ali do lado, né? E aí eu comecei a jogar futsal, era o maior da equipe, não tinha experiência nenhuma com futebol, assim, de escolinha, essas coisas, nem tinha na minha época isso, né? Eu sou de 86, então né, não tinha muita opção hoje, né, de como tem hoje de escolinha.
Então eu comecei a praticar o futsal ali, né, com o professor Garrincha na época. Ele olhou para mim, você joga de quê? Eu falei, sei. Ele falou, então você vai pro gol que você é o maior. E aí eu comecei a treinar no gol, né? E pô, você sabe melhor do que eu que nessa fase da vida o esporte ele vem pela a prática lúdica, né? Entendi. Você não tá ali, né, para performar, né? Aham. E ali eu comecei a ter o primeiro contato realmente com o treinamento, com a disciplina, né, com as regras do futsal. E aí passei até meus 12 anos jogando no futsal do Paysandu quando eu fui para Tuna. E aí eu já passei para o futebol de campo. Então já foi uma mudança considerável ali, né? Sair do futsal para o futebol de campo, né? O tamanho da trave ali já já diz muita coisa, né? E aí eu fiquei boa parte da minha vida jogando no futsal, no futebol de campo da Tuna até os meus 17 anos. Foi quando surgiu a oportunidade de ser profissional pelo Remo. Eu fiz um jogo treino com os não relacionados do Remo na época. E aí nesse dia eu tava virado no giraia, né? Tava pegando até visagem. E aí, na época, o Fernando Oliveira, finado Fernando Oliveira, perguntou se eu tinha interesse em jogar no profissional do Remo. Imagina, com 16 anos, o cara vem com uma proposta dessa, né? Nem consegui dormir. E aí, no dia seguinte, me apresentei lá no profissional. E assim, foi uma semana de treinos, né? Depois me chamaram, perguntaram se eu tinha interesse de assinar contrato. Eu ia ser o quarto goleiro na época, né? Era o Gilberto, Buzeto, Juscelio, né? Eram goleiros experientes no Remo. Eu falei, eu tenho interesse, mas é o ano que eu vou fazer vestibular. Como é que vai ficar meu horário aqui, né? Porque na época eu tinha meia bolsa, né? Numa escola que era boa na época, né? Aqui em Belém. E aí eu não tinha opção de estudar à noite, né? Eu teria que sair da escola, né? Para ir para uma escola pública que desse a oportunidade de estudar à noite, né? E aí disse, não, você vai ter que realmente treinar de manhã, de tarde e tal. Eu falei, pô, mas eu não vou viajar, né? Não vou concentrar, né? E tal. Não, mas precisa, todo mundo aqui é igual e tal. Eu falei, então, beleza, então, eu agradeço e tal. E aí, a galera que tava na Tuna, isso em 2003, né? Era um Mancha, uma galera já veterana, né? Das categorias de base, saiu e foi pro Paysandu. Na época, o Paysandu fez uma parceria com o Carajás. Aí juntou ali o Paysandu e o Carajás na época. E aí foi quando eu joguei, né? Mais 2 anos ali, eu já estava chegando perto dos 20 anos. Quando o Evandro Gigante, que era o goleiro titular na época, né? De 85, né? Pô, o Gigante tem 1 metro e, pelo apelido, né? Já dá para saber que ele é grande, né? Ele deve ter 1,92 m mais ou menos. E aí, na época, ele assinou um contrato com o Paysandu, né? De uma multa rescisória de R$500 mil, de um salário mínimo. E um contrato longo, assim, tipo 5 anos, e recebia de 6 em 6 meses. E na época o Paysandu contratou um goleiro que na época disseram que ele recebia R$150 mil. Aí eu falei, cara, tô perdendo tempo aqui, eu acho que eu vou começar a trabalhar. E aí foi quando surgiu a oportunidade de ser repórter esportivo na TV Cultura. Foi coincidência, não foi nada trabalhado. A vaga que apareceu para ser repórter lá foi no esporte. Aí eu já entrei e comecei por lá. Mas essa minha trajetória dentro do esporte me ajudou muito porque conhecia, né, todo mundo na época já e foi muito importante para mim porque me ajudou a entender de um modo diferente ali, né, o que é a notícia dentro do esporte, porque eu vivenciei um pouco disso, pelo menos na categoria de base. E na época que tu entras no jornalismo, tu tenta coincidir, é isso? Foi meio por Sim, influência eu ainda do teu pai também? O meu pai, a minha mãe é advogada, né? Depois ela se formou em direito, mas meu pai seguiu trabalhando aí 44 anos na redação do jornal O Liberal, mas na parte impressa já, né? Quando depois disso ele acabou indo para a parte impressa. Mas, assim, ninguém chegou e falou assim: ó, você tem que ser jornalista ou você tem que ser médico, advogado, deixaram isso muito livre, né? E aí eu, molequinho assim, comecei a andar em redação, acabei mudando. Na época, assim, no ensino médio, eu ainda queria ser publicitário, depois que eu troquei o chip para jornalismo. Sim. Mas foi uma fase assim que nessa história assim, de você entrar no jornalismo, né, foi muita coincidência de ter sido a vaga que apareceu. Mas assim, no meu último ano jogando na categoria de base, que eu já estava no Ananindeua, foi meu último ano de sub-20, eu treinava de manhã lá no Curuçambá, onde era o CT do Ananindeua, ali do lado daquele hospital ali, né, do prefeito. E depois, à tarde, eu chegava na Cultura por volta de 2 horas, fazia um treino de Remo, Paysandu. E às 7 da noite tinha que estar, não vou falar da universidade, né? Mas lá na BR, a universidade, na época não tinha nem viaduto, era um trânsito horrível lá. Então, assim, fazia tudo isso de ônibus e tal. Aí, pô, você chegava às 10 horas da noite, você tava, né, só
Só o caco. Só o caco, né? E na quarta-feira, então, você já tá com uma garganta inflamada, né? Já tá com alguma outra coisa. Então ficou uma rotina assim insustentável. Aí eu coloquei na balança e vi que era mais importante eu já dar sequência à minha carreira de jornalista, porque eu estava trabalhando profissionalmente na área, mesmo não estando formado. Sim, sim. E me diz uma coisa, essa tua prática esportiva desde o início fez com que tu tivesse uma consciência da prática da atividade física? Porque eu li um pouquinho da tua história, eu vi que tu tiveste um problema sério na coluna, né? Na Ainda lombar. tenho ainda, que Ainda isso tem. aí eu não vou me livrar dela. Mas tu acha que isso veio depois, com a tua prática esportiva ou isso foi posteriormente? Acho que não, acho que é genético isso, né? São duas hérnias, né? São duas protusões, na verdade. Sim. Minha mãe tem 6, então é muito possivelmente, né, que isso tenha realmente Existe, sido né, herdado, um fator né? E é o maior, né, até, né, o genético, né? Sim. Assim, se fosse olhar para minha trajetória de atleta, assim, talvez eu tivesse problema no joelho, né? Porque Perfeito. ainda se tinha muito aquela prática ainda de achar que o atleta tinha que correr descalço, né? Tinha que subir arquibancada, entendeu? Às vezes sem um planejamento. Sem um planejamento, né? Era o que se tinha na época, né? Sim. Então, fazia muitas corridas. Eu era goleiro, imagina, nunca entrou na minha cabeça eu ter que correr 8 quilômetros lá no bosque. Nunca entrou na minha cabeça. E vocês eu corriam, eu não corria, eu fazia 4, É. 3, entendeu? Não entrava na minha cabeça isso, cara, sabe? Goleiro pra mim nunca Como, né? precisou correr tantos né? quilômetros. E tudo mais. Eu fui goleiro, só que pela minha estatura, eu fui. Pegava muito eu saúde, migrei. Eu não era o gigante, eu não era o gigante. Migrei pro futsal. Comecei no futsal, fui pro campo, na Tuna, sub-17. Aí não tive estatura, voltei pro futsal. Aí virei goleiro de handebol, mas eu sempre também gostei. Nossa, goleiro Mas de o handebol, handebol é o mais cara. difícil. Eu né? achei que eu já era doido sendo goleiro de futsal e E futebol eu de tive, campo. Agora eu de tive uma handebol. lesão séria jogando futebol. Uma lesão muito séria. Eu levei uma bolada. Nossa, parou. Sabe aonde? Sabe aonde? Vocês querem que eu fale mais história? No nariz. Pesado. Nariz. No peito. Não. Eita, foi no saco, levei uma bolada no saco. O cara não bate bem da cabeça, goleiro do... Goleiro não é normal. E aí eu De cheguei em handebol, casa. então, né? Eu cheguei em casa, e André, e meu saco inchado. Eu falei, meu saco tá muito inchado. Aí eu falei assim, mãe, eu tô com um problema muito sério. Eu levei uma bolada e meu saco tá inchado. E era época de Natal. Aí só me chamava de Papai Noel. Papai Noel pra lá, Papai Noel pra cá. E aí, eu tenho que ir no médico. Primeira vez que eu tinha ido ao urologista, 15 anos. Aí o médico vai ter que operar. Tinha dado um pequeno nódulo de água por conta da bolada que eu levei. Aí eu operei, eu fiquei 3 meses sem jogar. E quando eu voltei, aquela história do português, né? Eu comecei a usar proteção. Tu chegaste a usar proteção pra... Não. Tinha uma Mas proteção hoje os específica. jogadores usam proteção? Não sei, mas eu tive que usar, porque... A mesma das lutas. Só que era do saco, né? Tem. Coquilha. Tem essa mesma proteção. Não sei se era a mesma tecnologia na época, mas é uma história Provavelmente pesada, não, né? Ser goleiro é muito difícil. E eu queria te fazer uma pergunta. Dentro dessas tuas diferentes, né, linhas, que eu fui goleiro, jornalista, o que foi que mais te marcou no esporte enquanto goleiro? Algum momento assim, específico da tua vida? Uma partida, uma defesa? O que é mais marcante assim? Cara, assim, não tem vídeo, né? Porque seria bacana se tivesse um vídeo. Hoje tem mais facilidade. A garotada hoje, né, tem link no YouTube aí já com vários lances e tal. Mas eu lembro 2000 e alguma coisa, né? Início dos anos 2000, né? Mas eu lembro, por exemplo, de um jogo no Mangueirão. O Mangueirão tinha acabado de ser inaugurado, né? Em 2000. E aí teve um jogo contra a Tuna. Na verdade, jogar pela Tuna e teve um jogo contra o Paysandu. E aí... Eu lembro que a gente precisava vencer aquele jogo para poder ir para a final e tal, e aí a gente tava ganhando de 1-0. E aí teve um pênalti para Tuna, né? Pô, vamos liquidar o jogo, né? 2-0, né? Pô, meu meia lá, capitão, camisa 10, mandou uma varada no travessão. Foi tão forte o chute que virou um contra-ataque. Caraca! E aí, assim, vieram 3 jogadores do Paysandu e contra... Só tava eu e mais um zagueiro, né? E aí eu ainda consegui fazer uma defesa ainda, mas a bola sobrou pro cara, eles empatar o jogo e aí levaram o jogo, né? Teve um outro também contra o Remo, a gente tava vencendo, viramos o primeiro tempo vencendo 3-0 no Souza. E aí o Remo voltou pro segundo tempo, empataram o jogo, e aí era uma semifinal também, aí eu repus uma bola, né? O meu atacante levantou e já deu uma cotovelada no zagueiro do Remo, aí já virou confusão, bicho aí no meio da cagada.
eu vejo meu pai pulando assim no meio da... E, meu irmão, foi um negócio generalizado. Aí eu fui tirar o velho do meio da confusão, aí o meu treinador me puxou, não sei o que, tá aí o velho já no meio da confusão, eu falei, rapaz, sai daí, rapaz. Foi um negócio assim, Doido. foi feio o negócio. Mas assim, esses jogos são legais assim porque o esporte ele acaba te proporcionando momentos de alegria, de tristeza, né? Mas de muito aprendizado sempre. Então, eu acho que hoje eu consigo desenvolver muita coisa na minha vida sabendo ganhar, sabendo perder, mas acima de tudo não desistindo, né, dos Isso que eu te objetivos. Cara, isso que eu ia te perguntar, André. A gente sabe que o esporte, ele de alguma forma treina habilidades comportamentais que a gente acaba levando isso pro contexto profissional. Tu entende que isso é legal até para as pessoas entenderem isso? Porque a gente tem hoje uma sociedade cada vez mais sedentária. Isso tem trazido sérios prejuízos para a saúde da população. Obesidade é uma doença. As crianças estão tendo doenças que antigamente era de adulto, diabetes, hipertensão, várias outras doenças, ansiedade. E a gente entende que o esporte na infância e na adolescência é fundamental. Já existem várias pesquisas mostrando sobre essa relação. Fundamental para um desenvolvimento saudável, tanto emocional quanto cognitivo, e habilidades importantes. Tu entende, assim, que o esporte para ti foi fundamental para alcançar, que eu entendo que tu é um cara de sucesso profissional? Eu acho que o esporte ele te ajuda, e nessa função que eu fazia, né, de goleiro, né, já te exige muito mais mentalmente, né, do que talvez em outras funções. Eu acho que o esporte ele ainda está dentro de mim. Eu sinto muita falta da rotina de treinamentos de goleiros. Então, tem alguns grupos aqui em Belém que eventualmente se reúnem para fazer treinamentos só de goleiro, nem para jogar. E eu sinto falta disso, sabe? De você fazer esse exercício. Ajuda muito na concentração, Perfeito. ajuda muito no seu raciocínio, né? A tomada de decisão é muito importante no meu trabalho. Perfeito, cara. Na apresentação, às vezes pode acontecer algum problema, você precisa de tomada de decisão ali, né? Perfeito. Então, eu acho que eu herdei isso, né, dessa minha vivência dentro do esporte. Agora, em relação à garotada hoje, né, a gente tem muita oferta de tela, né? Sim. Então, é cada vez mais difícil você tirar uma criança, né, para colocá-la em movimento. Eu tenho um filho de 8 anos, né, que acabou tendo menos tempo na agenda para praticar atividade esportiva, isso me incomoda bastante, mas eu vejo, assim, às vezes tem interesse em praticar atividade esportiva, mas ela acaba não sendo tão atraente quanto essa hiperestimulação que Perfeito. é a tela, né? Então você vê hoje uma tiktokização, né, da comunicação, e é tudo muito intenso em 15 segundos, né? Sim. Então você é hiperestimulado, né, por conta dessas plataformas, e é shorts, é histories, é TikTok, entendeu? Então cada uma dessas plataformas tem ali muita coisa de 15 segundos. Perfeito. Então isso é extremamente estimulante e preocupante também, porque você começa a ver realmente as crianças de repente com uma dificuldade de mobilidade, né, com uma dificuldade de desenvolvimento da própria musculatura, né, com equilíbrio, assim, Sim. uma série de outras coisas Sim. que você precisa desenvolver na infância, que a gente talvez esteja perdendo um tempo precioso. Sim, foco, concentração, né? André, quais são as tuas principais hoje práticas de treinamento? Porque esporte tu não pratica tanto, né? Mas o que tu faz hoje fisicamente para se manter ativo, tua mente ativa, tua capacidade de cognição? Fala um pouco mais sobre isso. Hoje eu estou num processo de reabilitação, né? Na pandemia eu acabei mudando muito minha rotina de treinamento. Isso é muito óbvio, né, para muita gente. Alguns começaram a inserir a prática esportiva na rotina, eu acabei perdendo essa prática. E aí acabei convivendo mais intensamente com as dores na lombar. Então, fui obrigado a dar passos atrás, fazer a musculação terapêutica. Primeiro sair da crise, né, com fisioterapia, depois fazer a musculação terapêutica para poder fortalecer o core, né, melhorar um pouco a mobilidade do meu quadril. Eu tenho uma hipomobilidade no quadril que eu preciso trabalhar. Depois disso, eu fui liberado para poder fazer o Pilates, né, que esse eu não consigo viver sem hoje. Então, tô aí há 3, 4 meses já fazendo Pilates, mais ou menos, e tem me ajudado bastante no alívio dessas dores. E, ao mesmo tempo, tenho feito os exercícios funcionais, né, para ajudar nesse fortalecimento dos membros inferiores, né?
E quando tem tempo, né? Porque eu não sou filho de herdeiro, né? Quando tem tempo, eu vou pra academia, né? Malhar alguma coisa, né? Mas nessa rotina é mais difícil você incluir 3 atividades dentro de uma agenda, né? Tu Sim. faz algum tipo de treinamento aeróbio, cardio, bicicleta, talvez? A bike, ela não entra na minha rotina como eu gostaria, né? Uhum. Eu gostaria, por exemplo, de ir mais de bicicleta para o trabalho, né? Eu acabo fazendo trilhas eventuais, assim. Se eu for fazer 6 trilhas no ano, pô, eu tô no lucro, né? Mas as trilhas que eu faço, às vezes são trilhas de 50 quilômetros, Porra, é bastante. trilhas de 30, pelo menos, assim, que me dá uma experiência legal de um dia você se desconectar, entendeu? Pegar um domingo, Sim. dar uma volta, né? E fazer um pedal. Mas não como eu gostaria, né? Porque acaba que no final de semana é onde a gente tem mais demanda, né? Tem jogos, né? Então acaba que não dá para ir muito longe para poder participar de um pedal bacana. Somente quando é numa cidade mais longe, né? Aumentou ali 200 quilômetros, já começa a dificultar de ir e voltar no mesmo dia. Mas a tua lombar não sofre? Pedalando assim, não? Ela sofre quando eu não fortaleço ela adequadamente, né? Sim. Então, assim, geralmente quando eu tô bem da minha lombar, quando eu não tô na crise, eu pedalo, já pedalei 180 quilômetros em 3 dias, não senti dor na lombar, Caraca, entendeu? velho. Então, mas depende realmente muito dessa minha Rotina de evolução, né, e dessa rotina nos treinamentos. Então, assim, se estiver bem de perna, se trabalhar bem esse alongamento, essa mobilidade do quadril, fortalecer os glúteos, eu consigo performar bem E nunca foi no indicado ciclismo. cirurgia pra ti? Não, Foi nunca foi o caso. Nunca foi o caso de eu Porque é falta de sentir. mobilidade, né? Nunca foi o caso assim de eu não conseguir andar, entendeu? Da Travar, dor, de travar, dor irradiar para as pernas. Nunca foi o caso, Eu entendeu? tenho que começar a fazer pilates também, velho. Tenho uma baixa mobilidade de tórax. É sério, eu fui lá na física da última vez com dor no peito. Ai, vou morrer, meu Deus. Não, cara, é falta de mobilidade. Muito tempo sentado, trabalhando também. Assim. Ou transtorno de ansiedade também. Também. Mas ontem, demais aqui. Aí fui querer alongar, piorou. E o Pilates ajuda também na respiração, né? Sim. Então, na concentração da respiração, talvez até mais do que no próprio exercício. Sim. É uma exigência do Pilates. E eu tenho gostado, assim. Já tinha tido contato com o Pilates há uns 10 anos, quando eu tive essa primeira grande crise, assim, de Sim. dores na lombar. E agora acabei voltando. É massa lá onde tu faz. É muito legal. bom. Doutor Onde é que é? Ismael fica na municipalidade, em frente ao Plima ali, tem um prédio ali comercial. Doutor Ismael atende lá e é super bacana assim, o trabalho que ele faz lá. E o Pilates é bacana, cara. Assim, é um efeito por tabela, sabe? Porque quem tem ansiedade e tal, muito estresse, você precisa se concentrar muito para fazer o exercício. Então tu tem que manter a tua mente 100% presente no exercício. Tu não consegue ficar igual no exercício, entendeu? Na musculação, tu tá fazendo aqui um Musculação até tá supino e tu tá pouco, pensando Só no na intervalo. conta que tu tens que pagar. Pelo menos eu fiz um curso de Se Pilates for e mais tal. de 12, tu já te perde na É. situação, né? 20 repetições, ou então de 7, Mas isso que o Pedro falou é real. Hoje tu tá na academia, a galera Hoje que tá a 21 tu te É. perde, né? faz uma série, aí vai pro celular, Instagram, TikTok, a gente No vê Pilates muito tu não isso. tem como fazer isso. Pelo Então, menos trabalha assim. demais. E a instrutora lá que alinha, ela é um reloginho, bicho. bicho, Você não pensa tem- que tá descansando ela já, André? Eu for. Não tem como tu ficar no celular no Pilates. Então tudo exige muita concentração, equilíbrio. Então é quase uma meditação Pilates mesmo, mindfulness. André, eu achei bem bacana, eu fui dar uma olhada na tua formação, cara. Tem uma formação aqui que eu achei bem bacana. Comunicação científica roteirista. Não, comunicação científica. Não, desculpa, perdão. Comunicação científica, né? Especialista. E aí eu fiquei com comunicação científica. Quebrou. Eu pesquisei aqui e tal. Pesquisei aqui bem e tal. Mas assim, eu fiquei pensando, cara, comunicação científica, como é que seria isso? Porque a gente trabalha muito a questão da ciência. Eu sou mestre, o Dilon acabou o doutorado dele, o Pedro está fazendo mestrado na Federal. Como é que seria essa relação, comunicação científica? Bom, a comunicação científica foi uma especialização que eu fiz no NAIA, na Universidade Federal. Foi uma volta minha à universidade. Eu me formei em jornalismo, né, em 2007 e passei um bom tempo afastado da universidade, mais voltado para o mercado de trabalho.
E aí eu comecei a perceber a necessidade de voltar a estudar e até mesmo de se atualizar em um monte de debate que a gente pode proporcionar a partir, né, desse retorno à universidade. Então, a comunicação científica na Amazônia foi uma retomada, né, dessa minha vida acadêmica. E lá a gente teve discussões assim. O NAIA ele é um instituto interdisciplinar, né? Então você tem contato com várias disciplinas ali para poder discutir essas aproximações dentro da área da comunicação. Então, essa especialização foi voltada para a gente discutir N formas, né, de como você divulgar a comunicação científica na Amazônia. Então, primeiro de conhecer que comunicação é essa, né, que você precisa fazer, que ciência é essa que é desenvolvida aqui na Amazônia, e a necessidade, né, de você produzir conhecimento na Amazônia para a Amazônia, né? A gente às vezes consome muito estudos, né, de pesquisadores do Sul e Sudeste, né, de outros países, mas tem muitos pesquisadores aqui de trajetória internacional que produzem conhecimento também e que é importante a gente ter esse contato com eles. No meu trabalho de conclusão, né, foi um artigo que nós publicamos, que era o tema dele é muito além da fisgada, né? Sim. A gente está muito acostumado na cobertura, né, da imprensa a falar da notícia ali que um jogador se machucou, né, que o cara teve uma lesão, grau 1, grau 2, grau 3, né, 15 dias, 40 dias e tal de recuperação. Mas o que de repente pode ser discutido para além disso, né? O que a gente pode trazer de discussões para a cobertura jornalística que não fique apenas nessa rotina de lesão, recuperação, transição e volta para o jogo, né? Uhum. Então, a discussão foi justamente mostrar a quantidade de produção científica, foi fazer uma releitura, né, bibliográfica do que se tem de discussão dentro, inclusive, do campo da educação física, né? Tem muitos debates sobre isso, já deve ter tido acesso já a vários, mas desde a arbitragem, né, discussões envolvendo ali a visão que o bandeirinha tem na hora de um lance, né? Por que o bandeirinha erra, né? Tem a visão fóvea, a visão periférica. Então, são debates que mostram ali o porquê que um ser humano erra, né, na hora de um lance daquele tão rápido, né? Então, visão fóvea é essa que a gente tem aqui, que é central, né? Então, eu estou olhando para esse microfone, minha visão fóvea, mas eu estou vendo o pessoal das câmeras aqui, a minha visão periférica. Quando o bandeirinha olha, ele passa da visão periférica para fóvea, aquele cara já andou ali quase 30 centímetros, ou seja, já mudou a posição dele, né? Então, isso são coisas que estão dentro da ciência já desde a década de 70. E aí a grande imprensa, às vezes, não percebe que existe um arcabouço científico muito grande e que vai ajudar não só a aumentar a argumentação, de repente, de um comentarista, mas, sobretudo, trazer assuntos que são importantes, né, para o telespectador, mas também para o desenvolvimento do próprio futebol, né? Então, o que eu percebi ali? Que a gente tem hoje, como vocês, muitos profissionais que estão atuando no mercado, por exemplo, numa comissão técnica, no nível de doutorado, né, pós-doc, e os jogadores, infelizmente, não conseguem acompanhar essa trajetória, né, dentro da educação, né? Então, assim, você tem garotos que precisam parar como foi o meu caso, cheguei um momento que eu tinha que parar ali, ou eu parava de estudar, ou eu parava de jogar, né? Outros acabam seguindo, né? Então continuam jogando, mas abrem mão dos estudos. Sim. E aí, como é que é essa comunicação, né, de um doutor em fisiologia explicar para um jogador que não teve a mesma oportunidade de estudar, né, o que ele precisa comunicar para aquele jogador? Como é que é essa comunicação? Como ele vai traduzir todo esse conhecimento científico que ele tem para aquele jogador que não teve a mesma oportunidade? Então, assim, são debates que a gente vai tendo na universidade e que faz a gente refletir, né, sobre a necessidade de você olhar o futebol não só pelo resultado, né, e dentro das quatro linhas, mas olhar o futebol por outras aproximações acadêmicas e disciplinares. Essa capacidade de comunicação, ela é fundamental para todas as áreas, né? Porque, tipo, depois que eu entrei, hoje eu faço um mestrado em farmacologia e bioquímica. E o meu curso, ele tem várias graduações também. Então, tem médico, farmacêutico, biólogo. Depois disso, eu fui ter contato com outras produções científicas que têm um foco na Amazônia também. Então, muita gente trabalhando com sustentabilidade da Amazônia, muita gente trabalhando com agentes poluentes, mercúrio, né, que dizima várias populações indígenas. A própria
matéria-prima que a Amazônia também nos fornece, com frutas, extratos, extrato de açaí, andiroba, e tu fica, caraca, tem uma produção científica aqui violenta que, tipo, a gente que às vezes está dentro da própria academia não sabe disso. Imagina o público final, né? Sabe, assim, por questões que vai sendo passada, né? Minha avó curava a garganta lá, passando andiroba e cupaíba e, pô, anti-inflamatório, né? Vão testando. Mas é muito importante mesmo, cara, se a gente conseguisse otimizar essa questão da comunicação científica na própria comunidade, né? Assim, para a população final, acho que a gente teria muitos benefícios mesmo. Porque, vamos olhar, a gente está falando, por exemplo, agora de Campeonato Brasileiro da Série C. O Hélio dos Anjos foi dar uma entrevista coletiva e falou que 2 jogadores correram mais do que 5 km no jogo contra o Brusque. Para quem tem... quem teve a oportunidade de estudar, né, a importância da ciência dentro do esporte, isso é algo muito importante que ele estava falando. Sim. Né? Ele disse que nas equipes dele são geralmente 8 jogadores que correm acima de 4, 5 quilômetros no primeiro tempo. Né? Eu já tinha percebido que o Paysandu jogava só 15 minutos intensamente, depois não jogava mais. Né? O Vitor Leque chegou para jogar no Remo agora e o Catalá falou sobre o Vitor Leque. O Vitor Leque não consegue jogar 30 minutos. Eu já sabia que o Vitor Leque vinha de uma trajetória que não estava performando bem quando estava no Botafogo de São Paulo e tudo mais. Isso são apenas 2 exemplos de como você poderia fazer uma reportagem trazendo toda essa análise e o porquê disso. Você pode conversar com o fisiologista, você pode conversar com o preparador físico, com o próprio jogador. Né? O jogador tem um histórico de lesão, o cara, de repente, pode estar com depressão. Né? Então, assim, são multifatores, né, que vão influenciar na performance do cara. E, assim, é muito complicado, assim, porque os jornalistas, infelizmente, alguns não acompanharam esse processo, né, não vou falar de evolução, mas processo de transformação, né, e trazer a ciência para o seu lado para começar também a trabalhar junto. Muitos entendem a importância da ciência dentro desse processo, acho que é importante, que são pautas que vão diversificar, né, o conteúdo na TV, mas ao mesmo tempo você encontra algumas dificuldades. Então, se você chegar, por exemplo, com o fisiologista do Paysandu, será que o clube vai te ceder o fisiologista para falar o porquê que o time está correndo só 2 quilômetros? O clube tem interesse nisso? Será que esses debates verdadeiros e francos, né, estão ali realmente em pauta? É interessante para os caras abrirem isso? Por que o Vitor Leque só está jogando 30 minutos, não está em condições, então, de jogar 90 minutos numa partida? Aí também falta uma contrapartida das instituições para que seja uma conversa franca. Né? Se a gente consegue juntar esses elementos e fazer um conteúdo, uma reportagem em cima disso, aí você tem uma reportagem de qualidade, né, e verdadeira para o telespectador. Mas enquanto isso, a gente vai ficar ali na fisgada, o cara sentiu, né? Eu acho que pode ser até uma proteção do próprio clube em passar algumas informações, não? Pode ser uma questão de falta de transparência também, né? Porque aí você vai questionar quais são os critérios para contratar um jogador, né? O analista de desempenho lá não tem os números, a minutagem desse cara nos últimos jogos. Você não esconde nada de ninguém, cara. Deve ter muito também de investidor, o cara que patrocina lá e fala, olha, eu quero esse jogador aqui jogando. Tem caso do cara assim, cara. Pô, eu vou te chamar, Pedro, para jogar no meu time, mas, pô, eu sei que tu tens o Moisés também, que ele não tá jogando muito, eu preciso dar minutagem para ele, dar uma vitrine, então eu só vou te contratar se tu levar o Moisés em troca. Tem jogador até hoje aí, entendeu? Então, assim, tem umas contratações inexplicáveis que passam por isso. Assim, se você começa a dar muita transparência para as coisas, aí começa a questionar as decisões de alguns que talvez não tenham competência para estar onde estão. Eu estava falando sobre isso, né, André? Eu lembrei de uma história que ano passado nós tínhamos um projeto que nós avaliávamos os atletas, categoria de base, a gente avaliava de graça. A altura do salto, potência, força, lá na Unifamage, que nós trabalhamos lá, eu e Moisés. E vinham vários atletas, Tuna, Remo, Paysandu, tudo categoria de base, sub-15, sub-13, sub-17. Quando a gente começou o processo de avaliação, eu fiquei impressionado, porque os meninos estavam muito ruins mesmo. Jogador de basquete saltando 20 centímetros. É uma 30 gilete, centímetros. Né? Muito ruim. E aí eu perguntei, poxa, vocês não fazem preparação física, sub-15, sub-17? Não, a gente só treina a parte técnica e olhe lá. Aí eu fiquei impressionado, falei, nossa,
O nosso esporte aqui na região, Belém do Pará, que eu posso afirmar, com base no que nós avaliamos, né? Está muito defasado, está muito abaixo. Então, acho que está faltando realmente incentivo. E eu queria te perguntar, o que na tua concepção que mais falta para o esporte crescer aqui na nossa região? Investimento, transparência, tu chegaste a comentar um pouquinho. Então, na tua concepção, o que falta na nossa região? Bom, aí a gente chega na minha dissertação, né? Mestrado. De planejamento em desenvolvimento, né? Bom, eu acho assim, nós temos no papel algumas coisas de política pública, né, para o nosso estado, mas eu acho que ainda é muito tímido e a gente deveria discutir mais sobre como a gente vai aplicar o nosso dinheiro, né, no investimento, né, no esporte. André, uma coisa simples? Não é simples, porque se você for pegar nos últimos anos, né, quem é que assume a cadeira de secretário de alguma coisa de esporte aqui? É o cara que não teve espaço na Secretaria de Saúde, na Secretaria de Administração. Não, mas o cara tem que estar no governo, né? Então põe o cara lá para ele ser secretário, né, de esporte. Aí vão procurar uma história lá do cara. Não, ele quando era garoto ele jogou futsal, pô. Ele jogou futsal. Pô, então ele tem, né, uma trajetória também. Quem que nunca jogou futsal, jogou futebol? Aqui, né, pelo menos na educação física, na escola. Então, assim, é o cargo pro cara que ele não coube em nenhum outro lugar, né? E ele vai. Turismo é a mesma coisa, né? Então, quando nos juntam Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo e mais alguma outra coisa. Uma mesma pasta. Então, assim, do ponto de vista da política pública, né, nós temos muito o que ainda avançar. O que a gente percebe hoje? Existe uma predominância dos investimentos aqui no Pará em futebol profissional, não deveria, que é uma atividade profissional, mas encontraram uma forma, um arranjo jurídico que permite com que a Funtelp e o Banpará façam aportes financeiros de 8,5 milhões para o Campeonato Paraense. O dinheiro vai para a conta da federação, que depois redistribui para os clubes. E aí a gente vai rapidamente falar ali de uma desigualdade, porque Remo e Paysandu recebem mais do que os outros clubes, né? Então você já tem uma desigualdade, você pode até falar em meritocracia, mas ainda não é ainda o mecanismo ideal para você equacionar, né, esses investimentos. Então acaba que o Cametá, o Águia, a Tuna vão ter orçamento para disputar um campeonato de 3 meses, né? Perfeito. E aí, como é que o cara vai conseguir dar minutagem, ter um time base, manter o cara o ano todo, se o orçamento dele dá malmente para custear ali 3 meses de Campeonato Paraense? Primeiro ponto. O segundo ponto é que a visibilidade que é dada pela própria emissora pública, pela TV pública, é uma lógica de emissora comercial. Então você vai dar mais jogos de Remo e Paysandu, porque são os que dão mais audiência. Não é essa a lógica. A lógica da TV pública é complementar a grade de programação da TV comercial. Sim. Então, se a TV liberal, se a Globo transmite mais jogos do Flamengo, do Corinthians, porque dá mais audiência, é uma coisa. É mercado. Perfeito. Agora, uma TV pública transmitir mais jogos de Remo e Paysandu porque dão mais audiência, alguma coisa precisa ser revista. E aí, quer dizer, você, além de reduzir o orçamento das equipes do interior, você dá menos visibilidade, ou seja, você fica dentro de um ciclo vicioso que você não consegue captar mais recursos para essas equipes. E aí você tem um desequilíbrio na competição, né? Tudo bem que esse ano o Águia foi o campeão paraense, né? Mas veja, em 10 anos... Sim. Aliás, fazia 10 anos que uma equipe do interior não ganhava, né? Não ganhava o título, né? Então, existe uma alternância muito pequena de equipes que conquistam o Campeonato Paraense. Fica ali entre Remo e Paysandu e, eventualmente, a cada 10 anos, uma equipe do interior. E isso é feito com recurso público, né? Pode parecer que não, mas é feito com dinheiro público. E aí, o que a gente precisa pensar? Olhar o esporte, né, como investimento, mas como você percebeu já na sua pesquisa de campo, no seu trabalho de extensão. É investimento na base da pirâmide, né? Você precisa trabalhar os projetos educacionais, os projetos de participação, os de formação de novos talentos, porque para chegar na performance é a ponta da pirâmide, né? Então você precisa trabalhar isso nas escolas, na comunidade, né? Assim, você não tem tantos equipamentos públicos na periferia, no interior. Você constrói um ginásio como o Mangueirinho, que agora precisa de uma reforma no piso, porque está cheio de cupim. Sim. Vamos contar quantos jogos o Mangueirinho recebeu? Seleção de basquete sub-20, eu acho, sub-23? Sim. Recebeu a seleção Né? Brasileira. A seleção feminina, Sim. né, adulto. Ironman, UFC, acabou.
O resto foi formatura de show. policial, de bombeiro, É. show. Entendeu? Você tem um equipamento milionário, Uhum. né, Que caríssimo, serve para evento. que o custo dele, inclusive, para você participar de um evento é altíssimo, é caro. não é acessível. E aí você acaba tendo uma dificuldade de fomentar, né, e desenvolver o esporte por conta do mau Sim. uso do recurso público e o mau uso dos seus equipamentos. Ou seja, se você descentraliza esses equipamentos, coloca na periferia do interior do estado, você tinha hoje muito mais espaço para as Perfeito. crianças estarem praticando atividade esportiva. E aí isso acaba, né, virando, né, um problema porque você não tem o... Pô, vamos pegar na lógica aqui. Qual foi o último time competitivo do futebol paraense? Qual Tem. foi o último time competitivo? Paysandu, Foi o Paysandu, hein? na época que ele disputou Paysandu a na Libertadores. 2000. 2000, né? Por Na aí. época da Libertadores. Vamos rememorar então. O Paysandu foi rebaixado em 99, Foi. aí veio a Copa João Avelange, certo? Aí o Paysandu jogou o módulo intermediário. Isso. O Paysandu não tinha dinheiro naquela época de 99 para 2000. Financeiramente o Paysandu não estava bem. Ele olhou para o mercado local e encontrou metade do seu time aonde? Na Tuna. Quem é que tu jogava na Tuna na época lá? Jobson, Aham. Sandro, Sim. Sérgio. Essa galera toda tava na Tuna jogando há muito tempo junto. Quer dizer, a Tuna era uma equipe que tinha vocação para formar novos talentos. Como vieram os outros lá. Uhum. Giovanni, Eu- Magno, né? Essa Gana. galera, essa galera passou pela Tuna, né? A Tuna não tinha preocupação em contratar jogadores como o Paysandu e Remo sempre fizeram. Esse ano o Paysandu botou 50, né? Caramba, É. Pois é, perdeu a conta, né? muita gente, então. Então, assim, a Tuna não tinha esse perfil. Com algumas mudanças, algumas figuras que entraram lá pela Tuna, a Tuna mudou a sua vocação. E passou também a comprar jogador no atacado, como sempre fez Remo e Paysandu. Ou seja, financeiramente a Tuna se quebrou. E aí, Remo e Paysandu deixaram a Tuna quebrar. Porque, vamos olhar do ponto de vista da mão de obra, quem fornecia a mão de obra barata para Remo e Paysandu era a Tuna. Tuna. E você tirou esse player importante do mercado na época, e desde então você não teve mais equipes competitivas no futebol paraense. Você está o tempo todo trazendo jogadores. E Remo e Paysandu não investe na base. Sim. Por quê? Porque os campeonatos duram 2, 3 meses, jogam aqui com equipes semiprofissionais, amadoras. Então você vai pegar a minutagem de um garoto desse, ele não jogou fora do estado, né? Como as outras equipes do Rio e São Paulo, Sim. os caras fazem Copa do Brasil Perfeito. Sub-17, vai jogar Grêmio contra Corinthians, vai jogar Inter contra Flamengo, entendeu? A nossa garotada não tem isso. Aí você vai exigir que o garoto chegue pronto no profissional para jogar nessa cobrança que é, nessa pressão Doido. que dá um jogo pro moleque Aham. mostrar que ele é Neymar, né? Aí você diz, pô, André, mas tem aí o Pikachu, tem o Rony. Esses caras entraram quando os clubes estavam no fundo do poço. Sim. Quando foi que o Pikachu surgiu no Paysandu? Quando foi que o Rony surgiu no Remo? É a última opção. E eles Perfeito. são colocados assim, ó, meu irmão, se virem. Se o cara não tiver talento mesmo, meu irmão, o cara não vai. Mas é o ponto fora da curva. É perfeito. É exceção da regra. É exceção. O jogador médio não sobrevive nesse meio. Então acho que é uma falta de visão do próprio clube não investir na base, assim Base. como o Santos faz, Atlético Paranaense faz. Porque Palmeiras isso tem não, muito. acaba sendo uma relação de investimento também, né? Porque tu vende um jogador desse que começa a se destacar, é dinheiro entrando pro Cara, clube. uma vez eu tive a curiosidade de perguntar pro Walter Lima. Que diabo era isso que os caras tinham uma dificuldade de ver isso como investimento? A gente está no espaço aqui para discutir sobre ciência, né? Sim. Então vamos olhar para as ciências sociais. Existe uma elite do atraso. Existe uma elite do atraso, que eu acho que em Belém é a elite do atraso atrasada. Que ela é pior do que a elite do atraso. Tá entendendo? Então, assim, eu perguntei pro Valtinho, disse, Valtinho, por que é tão difícil os caras investirem em categoria de base? Isso é porque os diretores querem bater no peito e dizerem que trouxe o fulano, o ciclano e o beltrano. Foi, mas é isso? É isso, André. É ego, né? Eu quero dizer que eu trouxe. Fui eu que trouxe o Robigol para jogar no Paysandu. Sim. Fui eu que trouxe vamos lá, o Jean para jogar no Remo. Fui eu que encontrei vamos lá, o camisa 10 também, tu que é remista, como é o nome dele? Como é que sabe que eu sou remista? Tá entendendo? Acho que, vamos lá, pegar agora aí o Pablo Roberto. Não, foi eu que trouxe o Pablo Roberto, tá entendendo?
Isso para elite atrasada é valioso. Tá entendendo? Sim. Então, assim, se você faz investimento na categoria de base e você tem ali um projeto de 10 anos, né, que você vai colocar recursos perenes, e tem forma de você captar recursos para isso. Sim. A lei de incentivo ao esporte Sim. tem aí, Uhum. né, para você fazer investimentos decentes no esporte a médio e longo prazo. Não se faz porque a cabeça dos caras é essa. Quero resultados imediatos, né? Eu não consigo enxergar para além, né, da função social que um clube tem, né? Os caras esquecem que aquilo ali é uma função social. Perfeito. E além disso, tem outras coisas que a gente pode colocar na balança. Então, a elite do atraso ou atrasada tem um monte de imóveis na cidade, né? Tem várias empresas. Vira um jogo mesmo. Cara, Então, assim, Jogo de interesse. jogador daqui, ele vai morar na casa da mãe dele, do pai Jogo de dele e interesse. tal. O jogador de fora, não, ele precisa de um apartamento. E não é qualquer apartamento, né, irmão? É um apartamento de frente para Bahia, né? É um apartamento de pelo menos R$ 8.000 o aluguel, né? Então, assim, você começa a ver ali, como o Bourdieu já falava, né, desse hábitos que se tem dentro desse campo que é o futebol e essas relações que são feitas a partir, né, desse capital econômico, Sim. né, que entra nessa história. Político, né? Sim. Então, assim, e social. Então, assim, você começa a ver que não é à toa que hoje nós temos esse cenário por conta de muita coisa que está ali dentro, né, do futebol que a gente não vai enxergar apenas num jogo, Sim. né, num resultado, numa derrota. Uhum. Então, tem muita coisa envolvida que a gente precisa repensar. Agora, como é que a gente vai tirar esses caras daí? Os seus conselheiros que podem encontrar um caminho. SAF é a solução? Não sei. Porque a gente tem várias empresas privadas que não são garantia de boa gestão. Você tem clubes que estão tendo boas gestões e não são SAF, SAF. né? Sim. Você vai reclamar agora da gestão do Palmeiras, do Flamengo? Não. Mas continua sendo associação esportiva. Sim. Ah, mas o Botafogo, ok, é uma SAF. Mas e o Vasco? O Vasco é uma SAF também. Sim. Entendeu? Então, é muita coisa assim que tá em jogo. E para vocês que são jornalistas, que estão direto com isso acaba, sei lá, desmotivando. Não vê... Como é que vocês veem isso assim? Pega. Não tem um jornalismo investigativo para isso, dizer, ó, pô, tá rolando isso aqui nesse time, e aí, galera da torcida? Eu acho que é uma parte Cara, pesada, assim, né? Uma parte meio obscura, né, do esporte. É possível fazer isso? É possível. Se você for realmente jogar luz nessas coisas, você vai encontrar muita coisa, né? Mas o torcedor tá pronto para essa conversa? Vai chegar lá e vai dizer que o clube dele tem isso errado, isso, aquilo. O cara começa a ficar incomodado, né? Então, assim, eu com 17 anos já colocando a cara todos os dias no ar, não é que você vá rifar a sua função como jornalista, né? Mas chega um momento em que você começa a ver que o esporte que nós temos hoje é uma discussão da universidade. Você tem o esporte da mídia e o esporte na mídia. Perfeito. Então, o esporte da mídia é isso que a gente faz hoje no dia a dia. Então, é o jogo, né? É o resultado, é a repercussão de uma derrota, de uma vitória, do jogo que está por vir. Esse é o esporte da mídia, né? O esporte na mídia é diferente, é aquela modalidade esportiva que você vai para uma cobertura e você às vezes até descobre, né, certas coisas que você não imaginava numa cobertura de uma modalidade esportiva, né? Então, um jogo de vôlei, por exemplo, acaba, né, mostrando o jogo de vôlei, acaba sendo o esporte na mídia, né? E não é o esporte da mídia, né? Então, assim, é difícil você sair dessa estrutura. E aí, vamos ser sinceros, né? A gente está numa emissora comercial. Perfeito. Então, esses debates ali são tanto responsabilidade das emissoras comerciais. E é o interesse, né, deles também. Sim, a gente depende de audiência. Sim. Eu acho esses debates super positivos. Eu tenho um blog dentro do ge.com, Desenvolvimento Esporte Clube, que eu vim para falar de política pública, vim para falar sobre ciência, vim para falar sobre uma série de coisas. Não viraliza. Que a galera curte. Vai dizer que o conteúdo é ruim? Vamos lá. Não é ruim o conteúdo. Sim. Mas as pessoas não se interessam. Sim. Então, assim, você vai colocar um produto que talvez o telespectador não esteja interessado em assistir. Perfeito. Aí você vai começar a comprometer a audiência de um programa consolidado, Perfeito. líder absoluto, entendeu?
Então, assim, são muitas questões envolvendo. Eu acho super positivo a gente discutir isso e encontrar caminhos. Eu acho que sempre que possível você consegue falar sobre ciência no esporte, você consegue falar sobre responsabilidade social, preservação do meio ambiente, política. Sempre que possível, eu acho que dá. Mas majoritariamente a cobertura é voltada para o futebol, na rotina dos clubes, entendeu? Com esse esporte da mídia. Se a gente vai sair um dia disso, não sei. Mas eu acho que é o desafio de todos nós, né? Sim. Porque, como diria o Roberto da Mata, né? Cada vez que ele estuda mais o futebol, mais ele entende da sociedade. Então, fica aí o convite para outros pesquisadores aí acompanharem também o futebol. Eu acho isso incrível, porque não é só algo simples de ser resolvido. Tem toda uma estrutura a ser. A violência nos. Violência. Organizadas. Pronto, Não tem solução simples para problemas complexos. Se fosse fácil para acabar as organizadas, já tinha. Elas já foram extintas. O problema acabou? Não, continua morrendo gente no estádio. Esse outro fato morreu aquela minha do Palmeiras. Teve. Foi Agora recente. O jogo contra o Flamengo. Foi. Então, assim, as coisas não são tão simples assim. Não é um problema exclusivo nosso, né? Então, assim, morreu uma pessoa no jogo do Remo com o Corinthians, né? Morreu uma pessoa no jogo do Palmeiras com o Flamengo. Então, assim, é só em Belém que é violência? Não, isso infelizmente está posto no país inteiro. E também em outros lugares na Europa, entendeu? Você vai encontrar também isso. Eu acho, assim, que a gente, às vezes, naturaliza muito. Aí vai dizer assim, pô, mas o futebol tá chato. Hoje a gente não pode chamar o goleiro de viado. Hoje a gente não pode mandar o árbitro tomar no cu. O futebol tá chato. Cara, assim, é o tipo do comportamento que você vai desde a criança e vai reproduzindo na criança, ela vai crescer essa criança que vai reproduzir esses comportamentos. Vai achar que é normal aquele comportamento. Tem um pesquisador chamado Elias, que ele fala, né, que o esporte acaba sendo ali um local de violência controlada. Que você vai pra lá, esbraveja, não sei o que e tal, mas voltou, acabou o esporte, é o lugar onde você volta, né, a se comportar socialmente. Por que você vai pro estádio para xingar os jogadores, né, para ofender os caras, jogar coisa para dentro do campo e a gente achar que isso é normal? Você tá entendendo? Então, assim, eu não vejo isso com normalidade, né? Se o clube tá numa situação ruim, se o time perdeu, você ir para lá e começar a gritar, querer dar porrada nos outros, invadir campo, isso é barbárie, né? Mas, assim, a gente se acostumou. Existe uma cultura do futebol que naturaliza esses comportamentos. Então, assim, se as pessoas não gostam do meu trabalho, elas não vão lá na porta da TV Liberal ficar me xingando. Mas por que vão lá pro estádio de futebol? Fazem isso com técnico, com jogador, com comissão, com árbitro. Que no futebol. Se o Van Dijk, que foi um dos principais jogadores do Paysandu, jogaram pedra no campo. Tá entendendo? Então, assim, Roberto Dinamite no Vasco. Sim. Sabe? Então, assim, qualquer pessoa pode passar por isso. O Ronaldo saiu do Corinthians também por uma pressão. Roberto Carlos, eu lembro na época. É uma coisa meio que irracional, né, cara? Uma loucura. Eu tenho um jogador do Paysandu que mora lá no prédio e a esposa dele, a gente acabou se tornando amigo e tal, convive em alguns espaços parecidos. Ele jogou na Arábia. É o Fernando Gabriel, só gente boa pra caramba, gosto muito dele. Eu vou até trazê-lo aqui pra gente conversar com ele. Aproveita pra falar sobre fisiologia com ele. Sim. E aí... Pode ser que ele abra algumas questões importantes. Não, ele já abriu. Jogar, por exemplo, 20 minutos, 30 minutos, entendeu? E aí ele fala, a mulher dele vai pro estádio, ele jogava na Arábia, né, lá, e não tem essa loucura que é aqui. Não tem, não existe essa paixão pelo futebol. Tem um joguinho ali e tal, acabou. Né? Rapaz, ela fica assim, desnorteada com o que acontece dentro do... Mas a impressão que dá é que é um salvo-conduto para eu fazer o que eu bem entender, porque eu sou apaixonado pelo meu clube. E o cara que é apaixonado pela mulher e vai lá e mata, ele diz a mesma coisa. Pode crer. É porque eu não aceitava o fim, sabe? Eu não aceitava ela ter terminado comigo. Cara, não faz sentido isso, cara. Irracional. É irracional. E a gente naturaliza isso. Sim, acha isso normal, tá de boa. Não dá mais. Não dá mais. E o cara leva a família, né? E tá ensinando, como tu falaste, ele tá ensinando pro filho dele esse comportamento. Olha o quanto que isso é cultural. Tá passando isso pro teu filho, cara. Não, cenas e cenas, cara. Vi uma cena do pai desesperado protegendo o seu filho lá de 7, 6 anos, eu acho. Tava tendo porrada na frente dele, e policial, e briga. E o pai desesperado, cara.
Assim, E o jogo do Inter, que o cara tava com a filha no colo e foi pro meio da confusão? Entrou em campo com a filha no colo. com medo. Foi. É doidice. Vocês viram essa cena? Eu vi essa cena, eu vi essa cena. Aí o que tu espera de um ser humano desse? Ele não foi com medo, ele foi pra... Ele foi carregada com a filha Sim, dele no confusão colo. mesmo. Eu vi. Então se ele faz isso com a filha dele, tu imagina Tentar como bater ele- por trás, assim, né? no Aham. jogador. É? Eu vi. É coisa Olha, assim. Tem aquele jogo também clássico que o Paulo Nunes tá batendo mais embaixadinha lá e, porrada, e eles invadem o campo. Foi foda. Olha, meu primeiro encontro com a Rejane, sabe pra onde eu levei a Rejane? O jogo de futebol. Antônio Baena. Baena. Olha, primeiro encontro com a Rejane nunca tinha pisado. Aí eu tava lá com meu tio, aí meu tio falou assim, olha, aqui no campo, todo mundo não tem diferença nenhuma, então tu vai xingar, eu tava dando berba pra ela, tu vai xingar, tu vai não sei o quê. Olha o que é passado, é porque a gente aprende isso. Aí ela falou, Ego, que comportamento as pessoas... Ela saiu abismada. Que comportamento que as pessoas têm no campo, Odilon? Cara, os cara- Teu tio xingando, teu tio é uma pessoa que estudou, literalmente, primeira, filha da puta, não sei o que, xingando todo mundo. Ele me ensinou a xingar. Eu não falar um palavrão, a Regina, não sabe nem falar palavrão. Então ela saiu de lá abismada, assim, pesado E o nesse cara se ambiente. transforma, ele é uma coisa fora. Meu tio não é assim, cara. Meu tio é um cara super de boa, mas se transforma. E eu também. Ambiente, cara. Eu também me transformo. Então, eu parei de ir ao estádio, não vou mais, mas realmente é isso que o André estava comentando. E, André, pra gente fechar aqui, cara, que o Mas papo já? tá show de essa bola. referência, tá? Sim. A busca da excitação em Elias e Duni. São os pesquisadores que falam sobre A gente essa vai questão. deixar na descrição do vídeo. Sabe, desse salvo-conduto pro cara ir pro estádio, entendeu? E achar que ele pode fazer tudo, entendeu? Sim. Né? E é lamentável, assim. Acho Sim. que a gente precisa. Agora vai falar isso na televisão. Mas ainda bem que tem esse espaço. Encontra. Corte pra gente. É isso. Aí vão pegar meme do André e dizer: ah, tá vendo? Como o futebol tá chato, olha aquela cara. Entendeu? É isso aí, isso que tu estás falando é verdade, porque eu me comportava assim, André. Eu parei de, mas eu também xingava, eu também escroteava, era outra pessoa. É um cara. ambiente, É um né? ambiente. Você não trabalha com todo- criança? Criança não Sim. trabalha com modelos? Sim, Isso é. Se tu vem no estádio, a criança tem esse modelo, o Perfeito. que ela vai reproduzir? Exatamente, perfeito. Eu vou te falar que às vezes isso até sai do estádio, porque meu pai era muito fã também do Paysandu. Meu pai jogou futsal pelo Paysandu e tudo mais. Mano, o Paysandu perdia, não falava com ninguém em casa. Tem essa cultura Mano, meu amigo, uma vez eu encontrei com ele e falei, mano, o Paysandu acaba com o meu dia e tal. Como é que ele vai Fica perder? puto até vai. O cara fica puto ficar na dele, É. fica puto querendo dar porrada no Querer brigar. Brigar na família, né? Brigar Tem- com a família. Aí já- É, imagina, o cara chega metendo o pé na porta, dando porrada na mulher, no filho, não sei o que. Não Sim. faz sentido. Meu amigo, a gente quer finalizar com a parte de comunicação em si, a habilidade que hoje é fundamental, não só no jornalismo. Por exemplo, a gente aqui está comunicando de alguma forma. Então, quanto maior a nossa habilidade de comunicação, melhor vai ser o nosso engajamento e maior será o nosso resultado. Então, assim, quando a gente fala de comunicação, a gente entende que hoje não é uma prática específica de um jornalista, mas todos que trabalham de alguma forma com o público. De alguma forma com o público. E aí eu queria saber de ti, como é que uma pessoa que não é jornalista, mas que quer ter maior sucesso através da comunicação dentro de uma carreira profissional, ela pode utilizar a comunicação como um fator fundamental para um crescimento dentro da... Bom, isso exige uma palestra. Né? O que eu penso da comunicação? Comunicação é relacionamento. Perfeito. Então, a gente está aqui conversando, né? Vocês têm informações, têm a experiência de vocês, a vivência, a cultura, né? Tudo isso você passa, né, em forma de informação, né, para quem está ali com você nesse momento. Mas para além da informação, que não é a comunicação propriamente dita, a informação que também é algo que tem polissêmico, né, tem vários nomes, né, vários significados a informação, mas a informação ela está dentro desse processo de comunicação. Ele não é linear. Eu falo, você entende. Então, Pedro pode estar achando que eu estou falando um monte de bobagem aqui. Né? E ele vai me olhar e eu estou achando assim, ó, o Pedro está concordando, está achando o máximo que eu estou falando aqui, né? E ele ali está fazendo inferências, não está verbalizando absolutamente nada, dizendo, pô, André Lohan é um grande do babaca. Só veio falar merda. Entendeu? Eu não chamo mais, entendeu?
Então, assim, isso é uma forma de comunicar, Sim. né? Você está ali decodificando informações que eu estou passando, né? Mas isso só é possível a partir dessa relação, né? Perfeito. Então, eu acho que o primeiro passo é entender a relação, a comunicação como relação. Você não vai simplesmente chegar e falar. Você precisa se relacionar com as pessoas. Então, se eu hoje tenho 17 anos de carreira e as pessoas gostam do meu trabalho, é por conta dessa comunicação relacional. Perfeito. Né? De você se preocupar como você vai falar, de falar de forma clara, simples, você não vai ficar lá querendo usar o seu lexo vocabular, né, para parecer um cara letrado, doutor, não sei o que e tal, entendeu? Como antigamente se fazia, Sim. né, para um grupo pequeno de pessoas compreender, né? Então a comunicação ela tem que ser objetiva, simples, né, acessível para que as pessoas possam compreender. É uma conversa que nós estamos tendo aqui. Poderia ser uma conversa de mesa de bar, mas sem a cerveja. Sim. Para evitar os excessos. Né? Então, acho que a comunicação é mais ou menos nesse nível. Né? Agora, se a gente for olhar hoje para o que nós temos de possibilidades, né, de comunicar, então a gente vai encontrar um mundo enorme ainda de ferramentas que nos ajudam a comunicar a ciência, né, para sair daqui das nossas qualificações, das nossas avaliações, né, de dissertação e de tese, né, onde tem ali 3, 5 professores e meia dúzia de convidados, né, e pegar o teu trabalho e botar lá no repositório da universidade, da biblioteca, que ninguém vai ler, e trazer isso, né, para outras mídias. Perfeito. Né? Então, o desafio da comunicação científica na Amazônia é esse. Como é que você vai divulgar a produção científica que está sendo produzida aqui na Amazônia? Então, é um caminho. E, ao mesmo tempo, saber como usar essas ferramentas. Então, agora, recentemente, eu abri uma agência de comunicação, né, com meu pai, ele se aposentou, e a gente trabalha com comunicação e marketing digital de performance. Né? Perfeito. Como é que isso funciona? Como é que a gente vai se comunicar nas redes sociais? É diferente como você se comunica na TV aberta, que é diferente como você se comunica na rádio, é diferente como você se comunica no podcast. Cada uma dessas ferramentas exige uma forma de você comunicar. E você tem que desenvolver habilidades para saber como você vai se comunicar nesses diferentes meios, nessas diferentes mídias, né? Então, como é que a gente vai ganhar mais alcance numa rede social? É apenas fazendo conteúdos virais? Pô, você fazer um conteúdo viral, bicho, às vezes uma vez na vida, outra na morte, né? Uhum. Nem tudo que você vai produzir vai viralizar. Sim. Às vezes você acha que ter um blog sobre comunicação, sobre desenvolvimento, sobre política pública vai trazer, né, um grande impacto. Não necessariamente, né? Então, assim, hoje a rede social parece que é uma comunicação democrática, mas não é. Sim. Se você não colocar dinheiro na plataforma, você não chega para a maioria dos seus seguidores. E até para você botar esse dinheiro lá, você tem que enfrentar os grandes. Então, existe uma parada de leilão lá, entendeu? O cara fala, não, Globo manipulava a gente, hoje a gente é livre na internet. Vai nessa. Vai. Se tu sai dessa bolha que ela te coloca, entendeu? Então hoje eu tenho uma percepção diferente, né, das redes sociais. Não acho a internet hoje um lugar tão sadio, né, e tão seguro e democrático como se badalou durante muito tempo. Longe também da comunicação que nós temos hoje no Brasil também ser o ideal. Tem muita coisa também que precisa ser discutida. Mas a gente percebe que tem um negócio ali que a gente precisa olhar com atenção. Né, que pode passar pela regulação, mas depende da regulação que for feita. Isso tem que também ser discutido com a sociedade, né, com os atores, né, que são importantes nisso. Mas olhar a comunicação sempre de uma forma relacional. Seja na internet, seja na TV, seja no rádio, eu acho que é importante você saber que a comunicação é relacionamento. E para que você possa chegar no nível de excelência, a comunicação tem que ter um objetivo. Então, eu vou abrir minha boca para falar apenas por falar? Eu acho que é perda de tempo. Eu acho que você tem que ter muita consciência daquilo que você vai dizer. Intencional, né? A intenção que você tem quando você vai falar, com quem você quer falar, com que público você quer falar. Eu acho que os cortes, por exemplo, são um exemplo disso. Né? Você vai falar de uma forma direcionada. Né? Então, vamos pensar aqui, se eu quisesse hoje causar um engajamento nas minhas redes sociais, eu poderia pegar aqui vários cortes da minha conversa com vocês e podia viralizar ali contando uma história de bastidores de um presidente de um clube desse. Aí eu vou lá e 1 minutinho eu vou e conto essa história e depois corto e ponho na minha rede social para viralizar. Hoje a gente se preocupa muito com isso.
E nem sempre é isso que realmente vai garantir uma comunicação, né, eficaz, né, uma comunicação que a gente deseja. Mas esse trabalho ele é um processo. Então, Sim, para você cara. chegar na performance, você precisa ter Perfeito. disciplina, constância nos seus treinamentos. A mesma coisa na comunicação. Perfeito. Você precisa ter uma constância nesse relacionamento, trabalhar isso no dia a dia, para que você tenha uma comunidade engajada, que você tenha as pessoas que valorizam o seu trabalho, as pessoas que divulgam o seu trabalho, ajudam a multiplicar o seu trabalho. E isso não é feito da noite para o dia. Não é simplesmente abrir uma câmera e começar a falar, né? Pelo amor de Deus. É até arriscado fazer isso dessa forma. Diferente tipo de comunicação. Tem gente que gosta de escutar mais, né? Tem gente que gosta de assistir um vídeo, então diversificar também as formas de tu se comunicar, né? Plataforma de Escrito, auditivo, visual. importante. Isso também, tá ligado ajuda nisso. muito. Por isso que é bom você diversificar, né? Na verdade, é você sair dessa bolha que a internet Sim. põe a gente hoje. Perfeito. Então vamos pensar ali na experiência política, independentemente do espectro que você esteja no campo Aham. político. Se você consome conteúdo do Lula ou você consome conteúdo do Bolsonaro, você só vai ver Lula ou você vai ver só Sim. Bolsonaro. Uhum. Entendeu? E a rede social te coloca numa bolha. E aí que tá o erro. Ali, digo o erro, porque dentro do sistema deles isso é o certo, Sim. né? Mas onde está o perigo? Porque a tua visão fica unidirecional. Exato, mas o ser humano nasceu para ser igual aos outros, irmão. Aham. Então o caboclo vai indo cada vez mais pro extremo. É. É esse que é o problema. O cara, para se distinguir Verdade. dentro dessa bolha, ele começa a ir pro extremo. Entendeu? Então, assim, aí você começa a ver coisas malucas na Deep Web, Sim. né? Você começa a ver toda essa guerra que foi posta, né, Sim, nas eleições, sim, né? sim. Entendeu? Então, assim, a quem interessa isso? Perfeito. Né? A gente precisa questionar. Então, as redes sociais hoje, elas têm um peso muito grande dentro da nossa vida. Perfeito. Você pega hoje o Facebook, quantas pessoas usam o Facebook hoje? É muito mais que a população brasileira, é muito mais que a população norte-americana, é mais que a população europeia. 2 2 bilhões. bilhões, né? 2 bilhões. Ou seja, você tem hoje um Estado-nação que não tem fronteira, ele é virtual. É. E aí o Mark Zuckerberg lá decide fazer as coisas da cabeça dele, da forma como ele bem entende, influencia as democracias em vários lugares. Direto. Né? É muito dinheiro que é posto nisso, Sim. não é pouco dinheiro. Então, assim, são grandes empresas de comunicação, não são vistas dessa forma, são vistas como, né, redes sociais, mas não, para você também publicar suas coisas lá, você tem que também, como você chega na porta da TV Liberal lá e diz, olha, eu quero comprar a mídia, eu quero comprar a inserção, aí você paga. A mesma coisa a rede social. Então, assim, eles não se apresentam como empresas de comunicação, mas são, Sim. e com uma influência enorme. Perfeito. Inclusive usando os seus algoritmos lá para fazer com que as pessoas tenham uma visão cada vez mais tacanha das coisas. Então, diversificar essa comunicação, de você ir para um cinema, de você ir para o teatro, de você assistir um coletivo, de você ler um livro, isso te ajuda a abrir a mente, né? E a ciência acaba te ajudando. O pessoal diz lá que a gente, né, é fábrica de esquerdista nas universidades, que a gente faz balbúrdia, mas é bem assim que o negócio funciona. Mas é o lugar onde a gente tem a oportunidade de entrar em contato debate, e discutir né? Sim. assuntos de N formas, né? E a tua agência, como é o nome da tua agência? Ela se chama Amazônia Conteúdo. E trabalha especificamente com isso, com A marketing digital. gente quer se posicionar no mercado como uma agência que vai produzir conteúdo da Amazônia para a Amazônia. Então, essa minha especialização em comunicação científica me ajuda a traduzir o conteúdo que vai ser colocado pelo cliente na rede social, por exemplo, numa perspectiva da realidade da Amazônia, de toda a sua Perfeito. diversidade, sua complexidade. Por exemplo, nós temos um cliente que ele é operador portuário. Então o cara trabalha ali carregando e descarregando navio no porto. A gente entende todas as dificuldades logísticas e os desafios que são na região para você operar aqui, né? Então, como é que você vai exportar 30, 40, 50 toneladas de madeira? Né? Então, assim, você tem ali desafios no porto, você tem desafios na estrada, tem desafios, né? Toda essa cadeia logística ela precisa ser integrada para poder atender, né, um cliente que está esperando essa história de madeira na Índia, por exemplo. Perfeito. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, você vai entender que, apesar de todos esses problemas, ainda é o lugar mais próximo, ainda tem redução de custo. Então, quando você olha para a necessidade do cliente, você consegue apresentar para ele um conteúdo, tanto do ponto de vista da comunicação quanto do ponto de vista do marketing, que vá dar conta de atender essa necessidade dele como cliente. Perfeito. E, A gente vai colocar André, na descrição. Tu falaste de um tema muito importante, a gente já está finalizando, mas eu fiquei com isso na cabeça do livro, né? E recentemente a livraria Cultura fechou e a Saraiva fechou. Como é que tu visualiza isso? Parece que o brasileiro, ou, na verdade no mundo todas as pessoas estão lendo menos, isso te preocupa?
Eu acho que a gente não está lendo menos, eu acho que a gente não está se informando menos. Eu acho que algumas coisas mudaram no hábito, né, do consumo. Então, assim como as livrarias estão enfrentando essa dificuldade, os jornais impressos, as revistas também, impressos, né, por exemplo, enfrentaram essas dificuldades. Eu acho que tem um cara que é intocável, que é o cinema, né? Quando a televisão chegou, disseram que o cinema ia fechar e já tem mais de 100 anos aí na cena, né? Mas assim, eu acho que são hábitos que estão mudando. A gente tem hoje a possibilidade de ler muito mais num tablet, Um e-book, num né? e-book, né? Você consegue compartilhar isso também de uma forma muito melhor. Você vai pegar a sua dissertação, tá lá digitalizada no site, você tem acesso a isso, não precisa ir na biblioteca para poder, né? Pessoas de outras cidades podem ter acesso a isso. Eu acho que a comunicação hoje ela é muito mais compartilhável, né? Perfeito. Ela circula muito mais. O problema está justamente nessa comunicação, né? De como você vai comunicar isso para que mais pessoas tenham acesso. E aí eu acho que a gente, na verdade, tem muita informação e não comunicação, né? Perfeito. Tem muita informação, é bombardeado o tempo todo por causa de uma sociedade mediatizada, A ou gente não seja, pode filtrar, né? Hoje é um problema. aqui é uma mídia, Sim. né? Aí você olha para essa tela, tem uma mídia também. Aí cada celular desse aqui é uma mídia. Aí eu entro aqui, tem WhatsApp, tem Instagram, tem Facebook, Sim. tem Threads, tem Twitter, né? Tem um escambau de coisas, TikTok e tal. Se você entrar nesse mundo, irmão, você vai indo, você entra numa avalanche de informação que você vai sendo bombardeado e é até difícil depois de sair. Tu vai olhar, às vezes tu passou 40 minutos, Sim. 1 hora, 2 horas nesse negócio. Então, assim, hoje você tem uma diversidade de mídias que bombardeia você o tempo todo. Perfeito. Então, assim, eu acho que a gente tem muita informação. Agora, que informação é essa que a gente está consumindo? Aí é uma outra questão. Então, é por isso que é importante você pensar um pouquinho fora da casinha depois, né? Sim. Porque aí você consegue ter contato com outras vivências, com outras informações que vão te ajudar, de repente, a criar um senso crítico sobre determinado assunto, né? Mas você tem muito mais do mesmo. E essas plataformas te entregam assim, aconteceu um acidente aqui, caiu um prédio. Pô, você vai olhar o Instagram, todos eles vão te dar a mesma coisa. Quanto mais tu consome isso, mais vai ter gente te mandando isso, entendeu? O algoritmo vai bombando em cima disso, vai entregando. Pô, beleza, mas e aí? Não tem outra coisa acontecendo? Então você é Sim. bombardeado com um único assunto. Você tá lendo, né? Mas você está sendo bombardeado pelo mesmo assunto. Perfeito. Eu não gosto muito de ler em computador. Acho que a visão cansa, Eu né? não gosto também. Eu gosto do livro, eu gosto de tocar. Eu sou um cara clássico. Riscar, né? Eu gosto de ter o livro, não Também digo nem ler, mas eu sempre tenho o livro. Tem um monte de livro que eu tenho e ainda não li. Né? Mas é um exercício você realmente ter esse hábito de você parar para ler, se concentrar naquilo. Então é um desafio, porque a sociedade que a gente vive hoje não favorece Tem muito, até não. tem até Talvez um nome seja por pra isso que a isso. gente tenha visto as livrarias fechando. Tem até um nome para isso. Infoxicação. A psicologia. Intoxicação, As pessoas estão se intoxicando de tanta informação. O problema não é a questão da informação. A questão agora é a gente filtrar, Manejar também isso. Tem uma série na GNT chamada Sociedade do Cansaço. E aí você vai ver lá que positividade cansa, Sim, trabalho cansa, atividade física cansa, né? Porque as pessoas buscam o excesso disso, né? perfeito. Então é uma série muito legal para você olhar e ver que aquele pessoal que é tudo legal, para cima, não sei o que e tal. Positividade tóxica. Tem um Então, assim, é muita informação que você vai ali, entendeu? E você entra numa ciranda ali que é difícil você sair. Então, acho que vale a pena a gente repensar e dizer assim, pô, o que a gente está fazendo, o que a gente quer para nossa vida? Sim. Né? Será que a gente não consegue hoje dar um tempo, né? Passar ali 1 hora de qualidade ali com a tua família, com o teu Aham. filho, entendeu? Ou então sozinho, sem fazer nada, Aham. entendeu? Deita ali, olha pro teto, Desconecta, entendeu? Porque, assim, o lazer e o ócio são Sim, importantes para, fundamentais. inclusive, o processo criativo. Sim, perfeito. Uhum. Entendeu? saúde Então, vocês que são da área da educação física, né, tem estudos do ócio, que as Sim. pessoas, o mercado hoje acha que o ócio é improdutível. Na verdade, ele te ajuda muito na Perfeito. produtividade. Você tem uma disciplina na graduação que é lazer. É. Tudo isso. Sim. Entendeu? Então, assim, os caras vão cortando o lazer, vão cortando todo o tempo livre, privatizando o lazer. Onde é que você vai encontrar lazer em Belém? É no shopping, né? Pago, nada de graça. Né? Dizem Então, que uma criança de 5 anos tem mais informação do que um imperador. eu Vai ter duvido. um parque da cidade, vai ter bastante coisa lá, se Deus quiser. Vai correr lá? Lá Tem uma pista boa para correr lá. André, cara, a conversa foi sensacional. Muito Foi positiva. sensacional. aulas valendo.
Tenho certeza que a galera vai escutar. A gente tá tendo bastante engajamento. Isso pra gente é de muita gratidão, porque a gente se prepara para estar aqui. E a gente sabe o quanto isso é importante. A ideia é democratizar um conteúdo de qualidade e diminuir o máximo possível a desinformação. Essa é talvez um dos nossos maiores objetivos. Porque de fato o que tem sido feito aí é de doer o coração. E a gente está aqui trazendo pessoas, a gente junto se uniu num projeto que é de fato esse: combater a desinformação e trazer informação de qualidade científica na prática e o dia a dia de profissionais que alcançaram o sucesso e como foi para alcançar esse sucesso. Então, cara, eu te agradeço Valeu. por estar aqui com a gente. Valeu mesmo. E aí, tamo junto. Se quiser dar a tua última palavra para Bom, fechar. parabenizar pelo projeto de vocês, eu acho que é essencial, né? A gente tem visto hoje, né, nos cortes aí, nos Instagrams da vida, né, muita gente praticando atividade física de uma forma, né, nada segura, né, nada recomendada. Então, e assim, dietas mirabolantes, Sim. soluções para obesidade, né, que basta tomar um comprimido, né? Eu acho que a gente precisa realmente pensar um pouquinho naquilo que a gente quer. E eu acho que a ciência ela é uma aliada para a gente poder ter essas informações com mais qualidade. Eu acho que tem espaço para todo mundo, né? Eu acho que e nós temos um gap aqui na nossa região de investimentos em ciência e de pessoas para pesquisar o futebol. Onde eu estudei, não vou dizer que eu era visto, né, com preconceito, mas não tinha ninguém estudando futebol, não tinha ninguém estudando esporte no núcleo, né, que é Capis 7. Então, assim, é um centro de excelência em comunicação, em pesquisa na Amazônia, e talvez eu ou alguns outros gatos pingados tenham estudado o esporte, né, o futebol, dentro de um centro desse. E tem muita coisa para estudar, Sim. tem muita coisa para pesquisar, para além, né, de um resultado, né? Então, eu acho que a garotada mais nova agora pode pensar em como trazer contribuições do ponto de vista da comunicação, da educação física, e de outras áreas, né, do conhecimento, para poder ajudar a gente a interpretar melhor, né, essa maluquice que é esse mundo hoje, né, dentro do esporte. Né? Tem muita coisa para a gente estudar e tenho certeza que a galera vai curtir. É um trabalho bacana. Show de bola. Fechamos então, galera? Fechamos. Quer falar alguma coisa, Pedro? Quero agradecer a participação do André. Hoje eu só tava aqui, mano, nessa aula aí. E tu me ajudou aqui a não falar besteira, né? Claro, né? Tu escreve um roteiro aqui tudo errado. Ele não entende a vírgula, né? Ele me manda o roteiro aqui tudo junto. Tá na mão. Nunca vou passar vergonha quando o cara expert no assunto, o cara vai dizer que o cara não sabe nem falar a minha formação. E aí, já acabou essa tua retórica aí? Valeu. E aí, Odilon? Eu queria agradecer, André, foi muito bom. Eu acho que a pessoa que estiver aproveitando esse conteúdo vai ter ideias. Nossa proposta aqui é que a pessoa tenha o acesso ao conhecimento, mas que ela também tenha ideias, né? Porque eu sempre brinco com os alunos, tu só vai ter ideia por meio da leitura, estudando, por meio do teu background. Então, eu tive algumas ideias aqui por meio desse bate-papo. Eu acho que a pessoa que estiver tendo acesso a esse conteúdo, com certeza também vai ter esses insights aí. Olha, algumas ideias então, não tem tempo ainda. Tem. Vamos pensar em umas ideias aqui. Será que a gente não conseguiria, por exemplo, no Campeonato Paraense, quantificar números de jogadores do ponto de vista da performance? Então, o que é um passe certo? Sim. O que é uma antecipação? O que é uma falta? Né? A gente tabelar isso, né? Caracterizar muito bem o que é cada uma dessas coisas e aplicar, de repente, nas partidas. Sim. E que todas as partidas a gente tenha, então, por exemplo, números importantes que vão ser compartilhados pelos clubes, né? Porque aí você já vê essa realidade, né, em outras ligas, né? Você sabe quantos quilômetros o cara correu, né? Você sabe quantos passos certos o cara deu, quantas finalizações, os gols e por aí vai. Que aí você tem um controle, né, do nível de performance de uma competição. E aí você vai olhar e depois vai terminar o Campeonato Paraense e vai assim, caramba, meu time tá se arrastando.
Eu preciso realmente investir na minha equipe. Aí, claro, os caras vão trazer um caminhão de jogador. Mas mostra, por exemplo, a importância de você ter um histórico de jogadores de categoria de base, jogadores locais, que tenham lastro para também competir, né, num campeonato da Série C, por exemplo. Sim, Então você está trazendo jogadores que não têm lastro perfeito. para jogar. O cara não tem minutagem, entendeu? O cara tá jogando na Arábia numa outra intensidade. Aham. E o cara leva tempo para se adaptar. Sim. E já não é mais o mesmo Sim. cara de 6 anos atrás, Perfeito. entendeu? Então, assim, tem um monte de coisa aí que a gente precisa se organizar para a gente poder colocar o nosso futebol no outro patamar. Porque senão a gente vai continuar sem ver equipes voltando a disputar as principais Aham. divisões. Desde 2005, a gente não tem um time jogando a Série A. E aí Então, tu vê. tá todo mundo no mesmo buraco. Aí tu vê gente da Série A, assim, que não tem talvez os mesmos investimentos que o Paysandu tem, a mesma torcida, É o que a gente amplitude, tem é torcida, cara. tá lá em cima na Série A. O outro. Quanto uma logística viária, as conexões que nós temos hoje no Brasil, influencia na performance de uma equipe de futebol? Aham. Quanto o Paysandu e o Remo sofrem para jogar um campeonato brasileiro? Sim. Quanto o Criciúma sofre? Sim. Ou então o Luverdense sofre? Aham. Mas isso é um problema da região? Não, isso é um problema do país, Aham. que não está no futebol. Perfeito. Né? Então, assim, como é que você vai evitar com que o Paysandu e o Remo façam voos de madrugada para jogar no sul do país? Uma noite perdida de Sim, sono, sim. uma E vida influencia diretamente na Performance. performance. na performance. É. Porque assim, o cara jogou no sábado, aí ele recupera, os que vão se recuperar, né? Porque tem uns caras que vão fazer Que vão pra balada, né? né? Mas os caras que vão cuidar da recuperação. Aí, esse cansaço dele de sábado vai estourar na terça, né? 48 horas depois, Perfeito. né? Aham. Aí tá viajando, não dorme, aí pra jogar na quarta, É doido, cara. entendeu? Como é que o cara Tem vai nem como, performar tem isso nem, com não tem nem como 38 periodizar rodadas? isso, cara. Periodizar, como é que tu periodiza um negócio desse, um treinamento desse? É muito complicado. Aí o jogador chega cansado de madrugada, não vai tomar café, né? A alimentação dele já vai pro espaço. Sim, Aí vai fazer uma ou duas refeições antes do jogo. Aí, porra, não tem já como. começa a tem performar, lesionar, entendeu? Uma série de outras coisas. Aí, por exemplo, lei de incentivo ao esporte. Nós temos aí 200 milhões que a gente pode captar de recurso público através da renúncia fiscal do imposto de renda. A região norte, toda a região norte, estou falando de 7, 8 estados. A geografia, tu que é bom nisso. Sete. Com Tocantins já? Com Tem que Tocantins. lembrar do Tocantins. Só capta Nordeste, 2%. Você capta 2% do recurso. Por que a região norte capta 2%? Falta formalização, falta associação esportiva, falta projeto, falta saber fazer projeto, falta empresa que Tudo faça isso, forte nisso. É uma coisa que também que dá um pano pra caramba pro cara pesquisar. Então tem muita coisa aqui na nossa região que a gente precisa se dedicar. Sair da zona de conforto, né? É. Você fazer algo que ninguém Porque tá assim, fazendo. se você for olhar a performance, da ciência mesmo pra performance, já tem muito estudo. Sim, tem, né? Tem muita coisa. tem nem como. E a gente pode te afirmar, André, tem muita gente boa aqui em Belém. Gente Muito boa em fisiologista Belém, também. e assim, a gente conseguiu dar a visibilidade. Quando você vê, por exemplo, um time da Série D aplicando coisas que o time da Série A está aplicando, é porque o negócio já difundiu, Já democratizou. entendeu? Então, você vê, por exemplo, um time como o Pacajus, que vai para a academia e já não fica mais o tempo todo levantando peso, é sinal que aquele conhecimento já se difundiu. Perfeito. Entendeu? Você vai ver o cara trabalhar a hipomobilidade do jogador, entendeu? Sim. Vamos lá, me ajuda aí com os nomes específicos aí. Pliometria. Pliometria. Pliometria, entendeu? O cara vai subir no caixote, entendeu? Sim. E tal, vai, né, fazer liguinha e tal. Aham. Tudo isso funcional, né, no final das contas. Né? Você já vê que isso já chegou realmente na ponta, ali na base da onde a coisa precisava chegar. Mas e as outras ciências? Como é que elas podem contribuir para a gente olhar o futebol de uma outra perspectiva? Perfeito. O futebol no Brasil é totalmente desigual. É. Você vai ter time paraense da região norte só na terceira divisão, pô. Como é que tu vai chamar a Série A, a Série B de Campeonato Brasileiro? Campeonato Paulista e Carioca. Sul e Sudeste. Não faz sentido. Aí tu vai dizer assim, você é culpa da CBF. A CBF é uma entidade privada, irmão. A CBF não tem compromisso com desigualdade. Perfeito. Aí você vai olhar assim, então isso é função do Estado? Talvez. Sim. Em alguns países o Estado entra nessa parte do esporte. Na Alemanha, Sim. na China, em Cuba, Aham. enfim, esses países
Sim. Os caras entram no esporte. Estados Unidos não. Deixa na mão do mercado lá e os caras se Aham. viram. Mas também tem excelentes resultados. Então, assim, não tem um caminho certo. Dizer assim, Perfeito. vamos seguir esse caminho aqui. Porque a gente tem que encontrar o caminho pra gente, o Brasil, para resolver essa questão da desigualdade. E, principalmente, olhar para nossa região e encontrar as soluções da nossa região. Porque Isso. se for esperar pelos caras lá fora, não vai ter. Entendeu? Então, assim, será que a Copa Verde não deveria envolver os clubes da região norte, Venezuela, Peru, Bolívia, ali a Amazônia, Perfeito. não só a Amazônia brasileira, mas a Amazônia pega realmente internacional. Seria Você tá sinistro entendendo? mesmo. Jogar com clubes daqui da nossa Amazônia, que, pô, vamos lá, não sei quantos países tem a Amazônia, mas vamos lá, que tenha pelo menos uns 7, 8, que você possa jogar com os times daqui. Pô, é um campeonato internacional, né? Então, E isso mobilizaria muito mais gente, muito mais visibilidade. Sim, Aí sim. você vai esbarrar na malha viária. Mas é caro. Aham. Esse país, irmão. internacional. Entendeu? É caro, né? O que não der para ficar do jeito que tá. É. Porque senão a gente não consegue sair desse buraco aí, um abismo vai puxando outro abismo. É isso? É isso, senhores. Meus amigos, obrigado, valeu. Valeu, mas Valeu, galera. Muito obrigado. cara. Show de bola. Galera, é isso. Ficamos por aqui. Um episódio sensacional. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Falou, é nóis. Falou, pessoal. Aproveitem aí.